Olá, meus amigos são paulinos, o meu bom dia para vocês, né? Uma sexta-feira maravilhosa. Não fosse, não fosse. Daqui a pouco eu falo. Bom dia a todos vocês. São Paulo ontem conseguiu o que ninguém esperava, né? Estava nos planos do São Paulo conseguir o empate, mas em determinado momento do jogo, o empate passou a ser pouco, poderia ser mais, né? Se não fosse o rapaz, dizer uma coisa para você, viu? Meus inscritos, muito obrigado pelo prestígio de vocês sempre. Ontem, o vídeo que gravei ontem, eu não pude comentar a respeito, porque esses dias têm sido para mim muito terríveis de trabalho. Mas eu vou comentá-lo ainda, esse vídeo passado, tá? Muito obrigado a vocês que acessaram esse vídeo, fico muito agradecido realmente, né? A gente faz por amor, não faz por dinheiro, mesmo porque não tem patrocínio, como eu já disse, não sou remunerado no canal e eu tenho que trabalhar, né? Eu só faço por amor ao São Paulo mesmo. Pessoal, olha, ontem eu fiz aquele vídeo dizendo, né, que era culpa do Ceni mesmo que estava acontecendo com o São Paulo. E era, tá mais que na cara que é. Olha o time aí. O Dorival assumiu um time cheio de cabeça de bagre, cheio de jogadores medíocres, né? Um ou outro jogador do São Paulo aí que dá pra gente falar, olha, jogaria num time de bastante prestígio dentro do Campeonato Brasileiro aí. Mas os outros, realmente, São Paulo está se igualando àqueles times de segunda divisão, time lá do fim da tabela, né? A gente sabe, né? Mas a gente tem bons jogadores. Eu já disse, o Rafael está sendo um destaque, se bem que ontem quase deu uma entregada, mas o Rafael tem sido um dos destaques do São Paulo. O Arboleda tem jogado bem. O Beraldo no último jogo foi bem, mas ele andou dando umas entregadas aí nos outros jogos e nesse último jogo foi bem. A gente tem também o Caleri, sempre que é um brigador. Se nós tivéssemos aí pelo menos 10 Caleres, não precisaria, uns 3 Caleres a gente acho que ganhava todos os jogos pela dedicação que esse camarada tem. Valeu a pena trazê-lo de volta, né? Então, agora, vamos dizer a verdade. O Dorival Júnior está tirando leite de pedra, gente. Está tirando leite de pedra. E ontem, quando eu vi a escalação do São Paulo, gente, me deu um frio na espinha. Pensei comigo, nós vamos tomar de 3, 4 aí. Com esse time aí, né? Com esse time aí que está bem armadinho por seu técnico, pelo argentino lá. Está muito bem armadinho, está conseguindo bons resultados no campeonato. Vem bem desde o ano passado, parece que estava há 11 jogos sem perder, se não me falha a memória. Então, realmente eu fiquei espantado a hora que eu vi. Falei, meu Deus do céu, dessa vez a gente vai pôr o Alan Franco, aquele tal de Raí Ramos, pelo amor de Deus, hein, ó. Aquele Raí Ramos, o moleque é ruim mesmo, né? Jesus Cristo, da onde surgiu o cara que indicou esse sujeito para o São Paulo? Não é possível, né? Que sejam os coaches do São Paulo que tenham indicado esse camarada. O cara não joga nada, gente. Aquele cara é time para A3 do Campeonato Paulista, né? Até o jogador lá da Esportiva Santa Cruzense, da minha cidade, né? Tem jogador desse nível aí, né? Tem jogador desse nível. Então, o que mostra isso? O que diz depois que começou o jogo? Depois que começou o jogo, é que nós vimos que o time está bem encaixadinho. Mesmo com os jogadores alternativos, esses caras que na época do Ceni aí nos punham loucos, esse time está encaixadinho. O que significa? Significa que o Rogério Ceni, com aquele procedimento dele, de só escalar os amiguinhos, de querer jogar para cima dos adversários sem ter jogador para isso, sem respeitar as deficiências do jogador e as qualidades do jogador, não ia dar certo nunca, né? Não ia dar certo de forma alguma. Não adianta querer pegar um monte de cabeça de bagre e tocar para cima de um Flamengo,
O Inter leva 5. E nós vimos ontem que um time com o Raí Ramos jogando, com o Patrick jogando, né? Foi bem, foi bem. Até o Diego Costa jogou bola ontem. Até o Diego Costa jogou bola ontem. Então, o que significa que, primeiro, o Dorival conseguiu unir o grupo, ele está invicto ainda. Segundo, significa que ele dá os treinos, assiste os treinos e entende os treinos, né? Ele entende os treinos, entende o que está acontecendo, sabe extrair do jogador aquilo que ele pode dar apenas. Não é como o Rogério Ceni que queria extrair o que o jogador não dava. E aí se irritava e criava aquele climão no grupo, as panelas. E a gente viu que o Dorival conseguiu organizar minimamente o time, definindo as funções de cada jogador, fazendo feijão com arroz, respeitando cada uma as características deles ou respeitando as deficiências dele. Então nós podemos dizer que o Dorival é técnico, o Rogério Ceni ainda é um estagiário, né, gente? Ainda é um estagiário. O Dorival é um técnico excelente, maravilhoso? Não, não é não. É um cara que faz o feijão com arroz, respeita isso tudo que eu falei aí. Outra coisa, o Dorival tem alguns times que ele passou, ele começa bem, depois ele começa a cair a produtividade dos times dele. Vamos torcer para que conosco não aconteça isso, vamos dar força para o Dorival, porque eu acho que o melhor do time hoje é o Dorival, né? O melhor do time é o Dorival, porque ele, se não é o Dorival ter chegado, se não é tirar o Ceni do São Paulo, nós estávamos lá na zona de rebaixamento igual o Corinthians, porque a gente estava aqui e ali assim, estava assim juntinho com o Corinthians, né? O Corinthians ontem deu mais um vexame lá em São Paulo. Por quê? Porque diretoria, problema de diretoria, né? Nosso problema também era diretoria. A nossa diretoria parece que tem o prazer de fazer as coisas erradas, né? Você imagina se tivesse começado já com o Dorival, tivesse dado chance para ele trabalhar naquele período de 23 dias que nós tivemos antes do início do Campeonato Brasileiro. As coisas hoje poderiam estar muito melhores. O São Paulo jogou com o time ontem mesclado e foi muito bem. Foi muito bem por quê? Porque o time está organizado. Organizado. O mínimo. E olha que o Dorival ainda não pôde ainda dar uma cara, um corpo melhor a esse time. Tem que treinar muito, repetir muito ainda, para esse time ficar melhor. Mas esse que nós vimos ontem já nos agradou. O São Paulo sabendo cozinhar o galo. O São Paulo fazendo cera. O São Paulo segurando a bola. Ganhando o empate, né? Ganhando o empate, achando que ganhando o empate. Olha, eu fiquei contente em termos de resultado com o jogo de ontem, com esse empate. Mas o Nestor, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com esse cara. E ele é tão largo que ele nem se machuca. Não que eu queira que ele machuque, mas desce uma unha encravada nele lá para não poder jogar, né? Não, mas ele está lá. Ontem foi uma expulsão bizonha. E nesse ponto eu acho até que o Dorival pecou. Ele viu, se não viu, devia ter visto, que o jogador do Fortaleza que foi expulso, o jogador não fez falta para cartão amarelo nem cartão vermelho. O Brits, né? Não fez falta para isso. Então estava na cara que esse árbitro ruim que apitou esse jogo de ontem, ele ia querer compensar e ia acabar expulsando o jogador de São Paulo. E o Nestor já tinha cartão amarelo, então o Dorival já devia ter se precavido e tirado ele, porque o juiz ia compensar. Nesse ponto eu errei. Eu não estou aqui só para falar bem do Dorival também, né? O que eu acho errado, eu acho errado. Agora, o Nestor, não foi falta para a expulsão o que aconteceu com o Nestor ontem. Não foi falta para a expulsão. Mas foi sim, né? Uma pichotada dele, né? Ele foi muito, sabe?
Olha, foi realmente, nem a gente fala no linguajar, é muito cabaço, né? Porque sabia que ia ser expulso. E foi. Então, não jogou nada o jogo inteiro, tirou o gol feito do Caleri, chutou em cima do goleiro, uma bola que ela só escolheu o canto. Ele está atrapalhando o time do São Paulo. Eu não sei porquê, entra treinador, sai treinador e tá esse cabra jogando. Tem que experimentar outras opções. Não é possível que não tenha no São Paulo alguém que minimamente saiba ocupar aquele espaço, ainda que não tenha as características dele. Isso aí cumpre o Dorival. Eu começo a pensar, eu nunca aceitei a tese, eu até escuto aí de vez em quando o Jova falando aí nos canais dele aí, que o pessoal do São Paulo conversa porque quer vender e o técnico se vê obrigado a escalar o Nestor. Eu sempre não quis acreditar nessa tese, mas eu começo a acreditar, porque não é possível. Vamos ver domingo quem o Dorival vai colocar ali para substituir o Nestor. Porque domingo vamos jogar lá na Arena, e o São Paulo não ganha na Arena desde que inaugurou a Arena. O São Paulo nunca ganhou lá. Então, é complicado. Agora, é a chance que nós temos de ver o time sem o Nestor. É a chance. Porque uma hora alguém vai ter que tirar esse camarada do time. Ou será que é verdade isso que a diretoria realmente obriga os treinadores a colocar ele para jogar? Eu não quero acreditar nisso, vivo tentando não acreditar nisso, mas começo a desconfiar que isso tem algum fundo de verdade, sim. De qualquer forma, o São Paulo ontem ganhou no coletivo, ganhou na tática, melhor, ganhou não, né? Conseguiu o empate, mas era para ter ganho. Não fora essa bobeada do Nestor, que além de perder um gol feito, ainda se deixou ser expulso. Não fosse essa bobeada, o São Paulo teria conseguido sim um resultado melhor. Acho que 1-0, 2-0 o São Paulo fazia, porque quando ele foi expulso, até ele ser expulso, durante 8 minutos, o São Paulo dominou o Fortaleza completamente, poderia fazer um gol a qualquer momento. A partir do momento que ele foi expulso, o Fortaleza veio para cima. Então vocês vejam, o prejuízo que o Nestor deu para o time ontem. O prejuízo. Uma hora qualquer o Nestor vai acordar, ele não vai ser igual ao Ceni, não é possível, né? Acho que o Dorival tem que acordar para isso aí, não dá mais, Nestor, dá um chá de banco nele, para ver se ele tenta se recuperar, porque ele nem chutar consegue, é um chutinho, um traquinho, um estalinho de salão que ele dá, não é um chute. Então é muito complicado, mas de uma forma geral, o São Paulo está conseguindo fazer aquilo que a gente sempre falava a respeito do Ceni. O São Paulo tem que jogar de acordo com as características de seus jogadores e o treinador tem que adaptar essas características ao esquema tático dele e extrair deles o máximo que pode e organizar o time. É o que está acontecendo aí, né? Quem acha que o Ceni era melhor que o Dorival para isso, só está um louco, tá? Então, gente, o time foi bem, vamos aguardar aí, está dentro, ainda, né? Está dentro daquela previsão que a gente tinha de que para conseguir ir para a Libertadores temos que fazer 45 pontos, estão faltando menos, somos sétimo colocado, né? Então acho que daqui para frente São Paulo vai evoluir mais. Não espere nenhuma coisa, já disse isso, não é para esperar um time empolgante, né? Mas um time que pelo menos saiba se defender, o que o Dorival ensinou esse time e o que o Rogério Ceni nas 2 vezes que passou no São Paulo não ensinou. Tá bom? Tchau, gente. Boa tarde, viu?